Essa plana Arbor número 5 era de um marceneiro que infelizmente faleceu. Eu adquiri ela através da família desse marceneiro e ela ficou jogada há alguns meses aqui na minha oficina. Agora finalmente eu tive a oportunidade de mexer nela e o que eu vou te mostrar a partir de agora é o processo de restauração, não só da estética dessa ferramenta, mas acima de tudo da funcionalidade. Essa plana vai voltar a fazer o trabalho para o qual ela foi fabricada. A primeira etapa do processo de restauração sempre vai ser a desmontagem da ferramenta. Então desmontar todas as peças e fazer uma limpeza a seco utilizando pincel ou ar comprimido para remover a sujeira que está sobre a superfície, que está solta sobre a superfície de cada uma das peças. Então essa é a primeira etapa, desmontar e fazer uma limpeza básica a seco. Na sequência, eu vou fazer a lavagem de todas as peças utilizando água morna e detergente neutro para fazer a remoção da sujeira que está impregnada nessas peças aqui por conta de, por exemplo, juntar poeira, pegar a umidade, daí essa umidade com a poeira faz essa sujeira ficar grudada nas peças. Então isso você consegue remover com uma água morna e detergente. Então fazer a lavagem utilizando uma escova de dente ou uma outra escova de cerdas um pouco rígidas, firmes, para você conseguir remover, ter acesso aos cantinhos e remover toda essa sujeira. Depois dessa lavagem com água e detergente, eu enxago as peças em água corrente e para acelerar o processo de secagem e evitar novos pontos de oxidação, eu sempre faço a secagem ou no sol, caso seja um dia ensolarado, ou então com ar comprimido, como foi o caso nesse dia aqui. Como eu não ia mexer mais nesse dia, eu faço esse processo para acelerar a secagem e evitar assim que mais ferrugem apareça nessas peças aqui, até quando eu volte a mexer nelas novamente. Só um detalhe sobre as peças de madeira, eu não vou molhar elas na água, eu vou limpar apenas com um pano umedecido para evitar danificar essas peças por conta do excesso de umidade. Depois que tudo está desmontado e limpo, é hora de fazer uma inspeção visual nessas peças, verificar os problemas, fazer um planejamento mental daquilo que você vai ter que executar em todas essas peças para chegar no resultado final. E também, nessa inspeção, você consegue identificar possíveis problemas e talvez abortar o processo de restauração caso você identifique uma peça que não tenha recuperação. Depois dessa inspeção visual, eu parti para a remoção da ferrugem das peças de metal. Eu uso uma solução à base de vinagre com bicarbonato de sódio, então eu boto as peças submersas em vinagre, coloco um pouco de bicarbonato de sódio, deixo as peças nessa solução por algumas horas, normalmente eu faço isso de manhã cedo e deixo até a primeira hora da tarde, ou às vezes de noite deixo até o outro dia, para depois começar a limpeza. Nessa etapa aqui eu tive um pequeno erro de cálculo, porque a bandeja que eu uso para fazer a limpeza das peças não cabia o solado da plana. Então eu tive que improvisar fazendo uma solução dentro de uma sacola plástica e deixando o solado fechado ali dentro, para que essa solução pudesse agir no solado da plana também. Enquanto essa solução vai agindo nas peças de metal, eu vou começar a trabalhar nas peças de madeira, fazendo a remoção da tinta antiga para depois repintar essas peças. Eu vou aplicar removedor de tinta, esse removedor precisa ficar entre 15 a 30 minutos agindo para você poder fazer a remoção.
E depois que o removedor fez a parte dele, você vai com uma espátula, com uma lâmina raspando, por exemplo, você consegue fazer a remoção de uma forma bem facilitada dessa tinta aqui. Depois dessa raspagem da camada mais grossa de tinta, eu fiz o lixamento das peças para remover pequenos resíduos da tinta ainda e a limpeza delas com água rasa para remover todo o resíduo desse lixamento e deixar essas peças prontas para uma próxima pintura. Terminado esse trabalho inicial com as peças de madeira, já deu o tempo da solução agir o suficiente nas peças de metal e eu vou começar a limpeza delas utilizando palha de aço e uma escovinha de latão para remover essa ferrugem que tem sobre as peças. Isso aqui vai remover uma grande parcela da ferrugem, mas ainda vai sobrar muita coisa aqui para a gente passar a escova de aço posteriormente. Mas a primeira etapa é essa: pegar essa solução de vinagre e bicarbonato com uma palha de aço, com uma escova de latão ou de aço, e fazer a limpeza dessas peças, removendo assim a maior parte dessa ferrugem que está mais superficial nas peças. Dependendo da quantidade de ferrugem, da profundidade que essa ferrugem está, só essa etapa aqui já é suficiente. Nesse caso aqui não foi, porque tinha bastante ferrugem, essa plana estava muito tempo parada, então precisou de etapas adicionais que vão ser feitas na sequência. Com todas as peças lavadas, eu novamente fiz o enxágue delas em água limpa e a secagem utilizando ar comprimido para acelerar o processo. Durante o processo de lavagem, essa pequena molinha de aço que fica por baixo da capa da plana acabou se rompendo. Provavelmente ela já estava trincada, escovando, mexendo, largando de um lado para o outro, acabou quebrando e eu vou ter que refazer essa peça, que era algo que não estava no plano da restauração. Agora é hora de começar a trabalhar em cada uma dessas peças individualmente. Para os parafusos eu fiz da seguinte forma: primeiro eu lixei a cabeça deles para remover possíveis rebarbas ali de mau uso da chave de fenda na hora de apertar ou soltar, de deixar soltar a chave, escapar a chave ali, deixar uma rebarba na cabeça do parafuso. Então fiz a remoção com uma lixa. Na sequência eu acoplei ele na parafusadeira para fazer então uma limpeza com uma lixa bem fina, remover a sujeira, dar uma espécie de pré-polida, digamos assim, com ele acoplado na parafusadeira. E também fiz a limpeza da ranhura, onde encaixa a chave de fenda usando lixa. Então essa foi a etapa inicial para todos os parafusos. Na sequência, na área de rosca do parafuso, eu fiz a limpeza utilizando uma escova de latão acoplada na furadeira. Então, para fazer essa remoção de toda a sujeira que ficou dentro dos passos de rosca do parafuso. Depois de tudo isso feito, o resultado final é esse que você está vendo aqui. Então, todos os parafusos foi feito exatamente o mesmo procedimento e chegado a um resultado muito parecido. Como eu vou mexer com esses parafusos somente daqui a um bom tempo, tem muita peça para trabalhar ainda, eu vou deixar eles protegidos por um óleo lubrificante dentro de um pano aqui, para evitar que eles acumulem oxidação. Aproveitando a escova de latão acoplada na furadeira, eu já fiz a limpeza do parafuso de ajuste de profundidade da lâmina. Nesse caso aqui, só removendo sujeira e dando um pouquinho de brilho para ele com escovas de latão.
Próxima peça que eu trabalhei é o Frog. Eu fiz a remoção de rebarbas e acúmulo de tinta que tinha na parte de baixo, nas bases de apoio dele, onde ele apoia no solado, e também fiz a retificação da superfície, onde o ferro da plana fica encostado, deixando essa superfície o mais plana possível. Eu fiz isso inicialmente com uma lixa 100 colada em uma base de granito para ficar 100% plano, e depois numa lixa 220 para dar o acabamento. Então, para não ficar muito risco, muita ranhura, primeiro lixa 100 e depois lixa 220. Depois eu comecei a trabalhar no solado da plana. Nesse caso eu utilizei também lixas, primeiro lixa 100, depois lixa 220, tanto no solado quanto nas laterais, e eu usei também escovas de latão acopladas na furadeira para fazer a remoção da ferrugem que não estava saindo na lixa, que tinha alguma depressão na superfície por conta de ter sido corroída pela oxidação, por exemplo. Então eu utilizei escovas de latão acopladas na furadeira para fazer essa limpeza mais profunda onde foi necessário. Depois do solado eu fiz a limpeza do contraferro com escova de latão também, removendo assim toda a ferrugem dele, deixando ele pronto para fazer o lixamento depois, o acerto da superfície, chanfros, a fiação da ponta dele, e com o ferro, com a lâmina da plana também. Então aproveitando que estava tudo acoplado na furadeira já, eu fui fazendo a limpeza de cada uma dessas peças, contraferro e ferro da plana. Depois disso eu parti para a substituição daquela molinha de aço que fica nas costas da capa da plana. Primeiro eu marquei com uma broca velha onde fica o pino de fixação, que é só rebitado ali. Furei ele na furadeira de bancada com uma broca menor que o diâmetro do pino e fiz a remoção dele posteriormente utilizando a broca velha para bater ele em uma direção e o alicate para puxar. Uma vez que tudo estava removido, eu parti para a confecção da nova peça. Eu estou utilizando aqui um pedaço velho de serrote, utilizando a peça velha eu fiz a marcação nesse pedaço de aço, o corte e o formato dele eu dei usando a esmerilhadeira manual mesmo, e na sequência eu fiz a colocação dele utilizando um pino rebitado do mesmo jeito que o original estava colocado.
Agora chegou a hora de trabalhar novamente no ferro e no contraferro da plana. Primeiro no contraferro, fazendo a limpeza da lateral dele, removendo ferrugem, rebarba, deixando essas superfícies laterais não afiadas para não machucar na hora de utilizar, e fazendo o polimento da parte por onde escorrega o cavaco da plana na hora que é feita a ejeção dele quando você está utilizando a ferramenta. Eu fiz também a afiação, a retificação do chanfro dele na ponta, para que ele encaixe corretamente por cima do ferro da plana, fazendo assim a função para a qual ele foi designado. Já o ferro, a lâmina da plana, estava um pouquinho torta, provavelmente caiu alguma coisa em cima dessa plana aqui, quando eu estava lá na casa do antigo dono, e eu tive que desentortar isso. Eu utilizei um martelo de borracha para não estragar o ferro, e também um pouco de força, um pouco de torção na mão mesmo, até deixar ela minimamente reta novamente. E depois eu parti para achatar as costas dela, onde vai apoiar o contraferro posteriormente. Então primeiro eu fiz o lixamento com lixa 80, porque estava bastante problemática essa superfície, e depois lixa 220 até dar o acabamento. Eu fiz isso não só nas costas ali onde vai apoiar o contraferro, mas também na lateral e também em toda a superfície para remover outros pontos de ferrugem e deixar ele com um acabamento melhor. Na sequência eu tive que refazer o chanfro que estava num ângulo inadequado, então eu configurei meu gabarito de afiação para 25 graus e utilizando lixa 80, 220 e por último 400 eu refiz todo o chanfro dessa lâmina, deixando ele assim completamente adequado à minha utilização aqui. E a última etapa foi fazer a afiação. Isso eu não estou mostrando no vídeo aqui, porque já tem vídeo no canal onde eu mostro isso passo a passo. Então eu fiz toda a afiação com um micro chanfro de 30 graus, deixando assim a lâmina pronta para utilização. Depois de toda essa maratona, eu preparei o solado e o frog para pintura, porque essas peças vão ser repintadas de preto, então eu tive que colocar fita crepe nas roscas onde vai parafuso, para não entrar tinta lá e atrapalhar depois a colocação dos parafusos, e também onde é apoiado o frog eu tive que colocar pequenos isoladores ali com fita crepe. No frog, a mesma coisa, tem que fazer um isolamento para pintar somente as partes que devem receber tinta, então fazendo assim uma espécie de máscara, digamos assim, para a pintura dessas superfícies. Eu pintei aqui utilizando tinta spray de alta temperatura, que é uma tinta um pouquinho mais resistente. Não fiz nenhum isolamento nas laterais, só cuidei para não espirrar tinta diretamente nessas laterais. Então ficou alguns respingos pequenos que posteriormente podem ser removidos facilmente com uma lixa bem fina ou até mesmo com um paninho umedecido com thinner. E depois da pintura das peças metálicas, foi hora de aplicar novamente o verniz nas peças de madeira. Eu estou utilizando aqui um verniz bastante diluído, então eu vou fazer a aplicação de 2 ou 3 demãos, a depender do resultado que eu vou obtendo, sempre com um lixamento com lixa 400 ou 600 entre essas demãos, exceto na última que não vai receber lixamento. Depois que a pintura estava completamente seca, é hora de fazer a remontagem da ferramenta. Todos os parafusos receberam algumas gotas de óleo Singer para fazer a lubrificação e a proteção desses parafusos contra possíveis oxidações. Então eu fiz a aplicação de óleo, espalhei em toda a superfície do parafuso e fiz a remoção do excesso com um paninho, fazendo assim com que todo o parafuso tenha um pouco de lubrificação. E assim eu fiz a remontagem da ferramenta utilizando o procedimento inverso ao que nós começamos o vídeo, que foi a desmontagem.
Com a ferramenta toda montada, você já pode conferir o resultado final da restauração e também você pode ver a ferramenta já em funcionamento depois de alguns ajustes.